Boa noite, na paz do Senhor Jesus, seja com todos nós nesta noite, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse Deus lindo e maravilhoso que tem me sustentado, tem nos sustentado, né? Eu estava, hoje de manhã, quando eu saí para ir para o serviço, o Senhor me deu aquele capítulo, né? De Tiago, capítulo 1, né? E falou para mim não desistir, para fazer da leitura o pão diário. E é o que eu tenho feito, tenho tentado fazer. É fácil? Não, mas eu tenho me esforçado. E eu espero que vocês se esforcem também. Não só para estar aqui ouvindo, sendo ouvinte, né, como diz a própria palavra do Senhor, mas também praticante da palavra dele. Que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, que nós vemos assim adorar esse Deus tão lindo, né? Se eu pudesse escolher hoje, se Deus enviasse um anjo aqui e falasse, onde você quer estar hoje? Eu diria assim, eu quero estar lá na minha casa, na Bahia, comemorando os 18 anos do meu neto. Mas como não é essa a vontade de Deus, talvez até seja, mas ele prefere que eu esteja aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu neto, né? Hoje ele completou 18 anos e para mim é uma bênção muito grande, né? Porque eu amo demais os meus netos. E só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, né? E por Ele não deixar eu desistir. E que o Senhor também venha falar o teu coração. Persevere, ainda que esteja difícil, mas vamos manter, né? A nossa fé em Jesus Cristo, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E eu quero ministrar aqui um pouquinho de alguns versículos aqui do livro de Gênesis, capítulo 37, que vai falar um pouco sobre José. Em uma versão fala assim, os sonhos de José. Nessa versão aqui, diz assim, José é vendido por seus irmãos. Muitas vezes, por nós sonhar muito, nós acabamos sendo traídos, né? Quando nós sonhamos e quando nós contamos para terceiros nosso sonho. A palavra do Senhor diz que quando Ele revela algo para nós, nós temos que falar. Porque quando acontecer, aquele que com quem aconteceu não vai dizer, foi eu, né? Foi porque eu fiz assim, foi porque... Não, Deus falou e Deus fez. Glória a Deus por isso, né? Então, por isso que Deus fala que quando Ele nos der uma visão, um sonho, nós temos que contar, né? Quando Ele mandar a gente contar. Para quando aqueles que receberem, não dizer que eu já sabia, porque foi eu que fiz, não. Porque nós não sabemos de nada se não vier lá do alto, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui, eu vou meditar alguns versículos, aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, da história de José, que muitas vezes também acontece comigo e contigo, né? Deus nos dá sonhos, né? Visão, aleluia. Qual tem sido o teu sonho, os teus projetos com Deus? O sonho que Deus te deu, o sonho que Deus te revelou. Qual tem sido? Será se você teria a mesma coragem de José? Ou será se você desistiria? José tinha tudo para desistir ou para chegar onde ele chegou e dizer assim, olha, meu pai chama-se, né? Dizer o nome do pai dele. Né? Eu sou filho de fulano de tal. Todo mundo conhecia aquele homem de Deus, né? Então, imediatamente, com certeza, ele seria levado de volta para o pai dele, ou pelo menos alguém ia confirmar se verdadeiramente ele era filho de Jacó ou não, né? E aqui diz assim, e Jacó habitou, é isso mesmo, e Jacó habitou na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó.
sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seus pais. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José, os irmãos saíam para apacentar as ovelhas, para trabalhar, né, ali com as ovelhas, cuidar. Mas José sempre estava indo com eles, porque o pai dele, né, sempre mandava ele ter com os irmãos para ver o que os irmãos estavam fazendo, se estava fazendo bem feito. Por isso que fala que ele trazia uma má fama. Por quê? Essa versão aqui é bem diferente de outras, né? Porque tá dizendo assim, ó, vai lá e vê. Ele fica aí, ó, olhando pra gente, vamos dizer assim, para ficar falando do nosso pai, com o nosso pai, o que a gente faz ou deixa de fazer. Então José trazia essa má fama entre os irmãos, porque quando Jacó mandava ele ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo, ele ia, observava os irmãos e voltava para falar com o pai o que os irmãos estavam fazendo, né? E aqui no versículo 13 ele diz: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, é como se Jacó tivesse incitado a ira mais ainda aos filhos, a talvez sem nem perceber, né? Como aqui fala que ele amava muito José, porque José nasceu na velhice, né? Dele, numa época que ele já era um idoso, que ele não tinha mais esperança de ter filhos. Então ele teve José, e depois de José ainda veio outro jovem, né? O irmão de José, de pai e mãe. Mas ali ele vai e faz uma túnica, que naquela época era costume fazer a túnica para o filho mais velho, né? E ele faz para um dos filhos mais novos. Então isso incitou mais ainda a ira, né, dos irmãos de José por causa daquela túnica. E quando eles veem aquela túnica, eles ficam imaginando, essa túnica é para o primogênito, que no caso seria um dos primeiros filhos dele. Aleluia. E por isso aí vai crescendo cada vez mais, né, a ira dos irmãos contra José. E essa túnica, diz a palavra do Senhor, que era uma túnica muito bonita, né? E ela era de várias cores. Aleluia. E aqui ele continua dizendo, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Ou seja, eles tinham raiva, eles se aborreciam com aquilo, mas também não ia contra o pai, porque naquela época havia um respeito muito grande entre filhos e pais, né? Coisas que hoje está raro, está escassa. Hoje em dia os filhos não respeitam mais os pais, mas naquela época o pai obtinha uma autoridade muito grande sobre os filhos. Se disser faça assim, era daquela forma que eles faziam, mesmo não se agradando, mesmo eles não gostando, mesmo eles revoltados, mas eles obedeciam aos pais dele e faziam segundo a vontade do pai, né? E ali aquilo ali entristecia muito eles, né? Porque eles via a forma, né? E que Jacó fazia, ou seja, Israel fazia com os filhos dele, com eles e com a diferença que tinha entre eles e José, né? Aleluia. Diz assim, aí aqui no versículo 5 diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Muitas vezes o nosso sonho não vai agradar a todos, né? Muitas vezes o nosso sonho não vai agradar nem mesmo aos nossos próprios irmãos de sangue, né? E às vezes vai até
criar uma ira tão grande. Mas aqui tudo já era um propósito de Deus, né? Deus já tinha um propósito nesse sonho, nessa situação, porque Deus ia fazer algo lá na frente. Se Deus fosse mostrar para José o que ele ia passar, o caminho que ele ia percorrer, com certeza José ia querer, ou então ia dizer, não, eu não quero passar por isso aí, não. Eu quero chegar lá no topo, mas eu não quero passar por tudo que eu passei, né? E José passou muita coisa para poder chegar onde ele chegou, né? De filho amado a escravo, né? Até mesmo como quase morreu por causa de uma mulher, né? Que a mulher levantou um grande falso a ele contra o seu senhor. E ele quase morreu por isso, como todos nós sabemos da história de José. E enfim, mas Deus honrou esse homem de tal forma, né? Aleluia. A qual todos nós sabemos que José, Deus honrou tanto a ele, que através de tudo que ele passou com os irmãos dele vendeu ele como escravo, e ele foi passando de mão em mão, e sofrendo, e lutando, sendo arrastado. Só Deus sabe o que esse jovem passou, até chegar onde ele chegou, né? Ao ponto da mulher de Potifar dizer para Potifar que ele tentou seduzi-la, né? Nós conhecemos muito bem a história de José. E quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, passam por essa situação. Mas fica firme, sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aqui os irmãos de José não entenderam nada. Tinha ódio, ficava irado. Porque o irmão dele, que deveria estar ali, né? Estava sendo instruído pelo próprio pai de uma forma que eles não foram. Diz a palavra do Senhor que Jacó, ele ensinava José as leituras, né? Enquanto os irmãos ficavam na lida, né? E quando ele ainda ia para vigiar os irmãos, como o irmão não ficaria irado? Mas só que Deus tinha um projeto em tudo isso. Talvez hoje eu estou falando que eu queria estar lá com meu neto, comemorando o aniversário dele, mas eu não sei o que Deus tem para fazer na minha vida ainda. Hoje eu olho para a minha idade e falo, mas meu Deus, não vai dar mais tempo. Mas o tempo está na mão do dono do tempo, que é Deus, né? Às vezes nós nos entristecemos e falamos, Senhor, tantas lutas, será se valeu a pena? Será se vai valer a pena, Senhor, tanta luta que eu tenho passado, tantas situações que eu tenho passado? Quantas vezes eu e você falamos com Deus dessa forma? Olha o que eu tenho passado, Senhor. Parece que o Senhor não está vendo, não está ouvindo a minha oração. Parece que a minha oração não passa mais do teto. Ei, amados, calma. Quando Deus determina um projeto na sua vida e na minha vida, Ele é fiel para cumprir. E pode ter certeza que aquilo que o Senhor falou, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Independentemente da situação que nós estamos passando ou da idade que nós temos no dia de hoje. Mas o Senhor é Deus fiel para fazer o projeto e para fazer chamar a existência daquele projeto, né, na sua vida. Então aqui, né, nós vimos aqui a história desse jovem, né, que foi levado como escravo, né, mas se você for observar, deixa eu pular aqui um pouquinho para não ficar muito grande, né, ele chega no ponto de ser governador do Egito, de escravo a governador, né, de filho amado a escravo. E de escravo a governador. Sabe por quê? Porque o sonho de José também serviu para colocar ele no lugar mais alto, aleluia, ali no Egito. Abaixo somente, aleluia, do governador do Egito, né? Aleluia. Então, quando aquele faraó teve o sonho, nenhum daqueles homens sábios conseguiu decifrar o sonho do faraó. E ele manda chamar quem? Porque ali havia alguém que estava ali com ele e que ele já tinha decifrado o sonho. Então ficou sabendo que aqui havia um jovem que estava preso e tal, como nós todos conhecemos a história de José. Mas será que quando ele foi diante do faraó, ele já conseguiu logo de cara, né, quando ele decifrou o sonho para os jovens lá, ele foi logo de cara lá até o faraó? Claro que não, teve outro processo para poder chegar até o faraó. E aí teve mais um pouco de processo para poder chegar o faraó estudar a situação dele e ver que verdadeiramente ele era o único servo naquela época, naquele tempo,
que poderia estar à altura de fazer, né, o que José foi escalado, né, ou instruído a fazer. Mas tudo isso era um projeto de Deus. Ei, por que eu estou contando essa história aqui, né, de José, aqui na palavra do Senhor? Porque eu quero dizer para você que os sonhos que Deus te deu, os projetos de Deus na tua e na minha vida, eu quero dizer para você que não acabou. Ei, não acabou, não desista, persevere, continue, porque aquele que te prometeu, ele é fiel. E o maior desejo do Senhor é que os sonhos dele, para a minha vida e para a tua vida, se cumpra. Da mesma forma que ele fez com José. Da mesma forma que ele falou que chegaria um dia, né? Que do jeito que Deus mostrou com aqueles feixes, né? Ele no meio e os outros se curvando. Até mesmo o pai dele se curvando. Aleluia. Tudo aquilo ali gera um projeto de Deus. Quando a gente está passando pela luta, a gente não atenta, né? A ouvir a voz do Pai, né? E a considerar, aleluia. Nós só vemos o momento que nós estamos passando pelas as dificuldades, pela situação. Mas eu quero dizer para você nesta noite, há um projeto. Esse projeto não é meu nem teu, é de Deus. E esse projeto vai se cumprir na minha e na tua vida. Porque Ele é fiel para realizar sonhos. Principalmente quando o sonho vem dEle. Principalmente quando o sonho está aliançado com Ele. Com quem? Com Deus. Creia, permaneça, porque nada e ninguém, aleluia, vai fazer passar em branco, aleluia, tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida e para a tua vida. Talvez hoje a sua família não tenha dado crédito, aleluia, a você. Talvez hoje os seus próprios irmãos, aquele que você queria que estivesse do seu lado, te abraçando, não deu crédito aos teus projetos, aos teus sonhos. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não te preocupe com os teus. Apenas persevere, porque hoje eles não estão entendendo nada, como você também não. Porque para você, era para eles estar lado a lado contigo. Irmãos, eu só dizer uma coisa para vocês, eu sou testemunho vivo disso. Eu tenho muitos sobrinhos, tenho muitos irmãos, sobrinhos netos. Tenho muitos mesmo, tenho mais de 30. Se fosse para mim olhar aqui, no YouTube aqui, era para ter mais de 30 só da minha família, mais de 60 pessoas. Muito mais de 60. Todos mexem com o WhatsApp. Todos sabem mexer no YouTube, em tudo. Me pergunta quantos tem da minha família que curte e que entra no meu me segue. Mas você acha que eu estou preocupada com isso? Claro que não. A minha preocupação aqui é fazer a vontade de Deus. Porque esse projeto não é um projeto meu. É um projeto de Deus colocado no meu coração, que tem me alegrado dia após dia. E eu sei que Deus vai fazer, sabe por quê? Porque fiel é aquele que me prometeu, que me fez fazer esse canal, sem nem ao menos saber mexer em YouTube, quanto mais criar um canal. Por que eu estou falando isso para você se compadecer de mim? Claro que não. Eu estou te dizendo isso para você crer. Creia, não desista do teu sonho, não desista do teu projeto, mas projete ele com quem pode fazer por você. Projete ele diante do altar do Senhor, no joelho, em jejum, em oração, e dizendo, olha Senhor, esse projeto é meu, o Senhor é comigo? Aleluia. E quando o projeto já for projetado por ele, diga, Senhor, me fortalece. Senhor, não deixa eu desistir. Senhor, que eu possa permanecer. E que lá na frente, eu e a minha família e todos aqueles que estiverem comigo, venham ver como tu és fiel. Assim como o Senhor fez com José. Assim como o Senhor realizou os sonhos de José, comece a realizar os meus sonhos. Amém? Então, que nesta noite você venha refletir nesse capítulo, né? Aleluia, nessa história, que não é uma história de carrocinha, não é uma história verídica. Isso aqui é verdade, é a mais pura verdade. E o Senhor, Ele é contigo, o Senhor é comigo. E Ele vai fazer porque Ele é fiel, amém? Eu quero mais uma vez louvar a Deus e engrandecer o nome dEle, né? Pela essa palavra, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E que eu e você não venhamos desistir, mas que nós venhamos fazer da palavra do Senhor um pão diário. Aleluia. Você fica sem beber água? Não. Você fica sem comer? Pode até ficar sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas mais do que isso você não aguenta. A água você não aguenta ficar sem ela de jeito nenhum. Então peça a Deus que você não consiga ficar sem a palavra dEle, sem a presença dEle, nem um segundo da tua vida. E peça a Ele para te instruir a todos os dias permanecer. Porque não tem sido fácil. Mas aquele que nos prometeu, Ele é fiel. Recalabachou, recantarás. Ele é fiel, ai de raça.
para cumprir na minha e na tua vida com todos os projetos, aleluia, que Ele tem projetado. E do outro lado, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a nossa família também estará junto conosco, porque decantará e derraçou. Apesar de tudo, José não abandonou os irmãos. José não abandonou a família, muito pelo contrário. José deu terreno àquele povo, à família dele, para que cada um pudesse se manter. Amém? Então Deus foi fiel com José e com todos aqueles antepassados. E Ele também é fiel nos dias de hoje. Aleluia. Para cumprir, Anaia, sou, dei, canta, coisas grandes e extraordinárias na minha e na tua vida. Pai, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Deus joga por terra todo ataque contra ataque do adversário, contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, contra a família desse povo aqui, Pai, que me segue, que tem continuado comigo todos os dias. Senhor, que o Senhor venha levantar de uma forma extraordinária, que o Senhor venha entrar nos nossos lares, que o Senhor venha, assim, Senhor, nos surpreender, Pai. Pai, que não seja, aleluia, para a exaltação do nosso nome, mas que seja para a glória e a exaltação do teu santo nome, Pai. Porque só tu, Senhor, é digno de toda honra e toda glória, Senhor. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado. E que a tua palavra chegue, Senhor, no lugar de cantará e derraçou. Meu Deus, aonde ninguém, Senhor, aleluia, pode chegar. Deus amado e santo, usa-nos como tu queres, da forma que tu queres, Pai. Que eu venha diminuir a cada dia, Senhor, para que tu cresça. Manifesta teu poder, tua graça sobre cada vida, Senhor, aqui. E chama à existência o sonho de cada um deles, meu Deus. Morte para mim e para eles, que fiel é o Senhor que nos prometeu. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que o Espírito de Deus venha ser cada dia conosco. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Medite na palavra do Senhor. Aleluia. Porque Ele é contigo, Ele é comigo. Em nome de Jesus. O que daria eu, Senhor, a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Aleluia. Que o Senhor tem dado aos teus servos. E que nós devemos fazer da Tua palavra o pão diário. Fica na paz. Eu quero agradecer por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.